A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. Estou muito grato a Deus por você estar aqui assistindo os vídeos, sendo edificado pela palavra de Deus, que é isso que mais nos importa aqui. Cada gravação que eu faço, eu tenho a alegria de poder estar expressando, enquanto vivo, a palavra de Deus aos teus e os vossos corações. Um beijo no coração da minha neta querida Ana Luísa, da minha neta Isabel, do meu neto Henrique, do meu neto Daniel, da minha esposa Gisela, da minha mãe Nilza de Oliveira, minha irmã Márcia de Oliveira, toda a minha família em geral, sobrinhos, meus netos, sobrinhos netos, todos, eu desejo aqui um beijo, que todos estejam muito bem em nome de Jesus. Peço a você que se inscreva no canal, dê o like, que é aquele joinha, não deixe de dar o like. Ao se inscrever, ative os sinos da notificação, compartilhe os vídeos, faça isso, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque Deus vai te abençoar muito, você comentando positivamente, compartilhando com quem quer que você queira, Deus vai abençoar você muito nesse engajamento aqui com o nosso canal. Queridos, a pergunta de hoje é a seguinte: será que estudar a Bíblia, estudar teologia é contra o Espírito Santo? É isso mesmo que você ouviu. Vou deixar aqui dois textos para vocês aqui. Um está em João, capítulo de número 14, capítulo de número 15 e o versículo de número 26. Jesus diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Temos também João 14, 26. Interessante, né? Lemos João 15, 26. E agora vamos ler João 14, 26, que também é a temática do Espírito Santo. E está dentro do cerne da nossa pergunta, né? Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, olha aí, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E vamos por último pegar um outro versículo que está lá em João, primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 27, diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha aí, coisa, hein? Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, mediante a leitura desses textos aqui, qual é a primeira impressão que fica? Lá Jesus diz que vai enviar o Espírito Santo, João 14, 26. O Espírito da verdade. E quando esse Espírito chegasse em nossa vida, e nós o temos, graças a Deus, nós somos cheios do Espírito e batizados no Espírito também, e Jesus nos fez ter esse Espírito, graças a Deus, esse Espírito habita em nós. Então dá a impressão que Jesus está sendo contra o estudo da palavra, que você tenha qualquer tipo de meios de contato com teologia, meios de contato com boa literatura. Em outras palavras, o Espírito Santo vai simplesmente chegar em você e vai fazer assim, ó, vai soprar sobre você e você vai receber uma inspiração assim do céu quando estiver com a Bíblia aberta, e o Espírito Santo então vai te ensinar tudo. Até palavras que você nunca ouviu falar na tua vida. Você não vai precisar nem de dicionário, não vai precisar pegar dicionário, não vai precisar pegar léxico, não vai precisar pegar dicionário de hebraico, de grego, de nada. Tudo você vai aprender, porque o Espírito Santo que Jesus enviou, ele vai estar sobre a tua vida e vai te ensinar tudo. E em João diz que a unção que dele recebeste permanece em vós, e não há necessidade de que ninguém vos ensine. Então temos que entender o contexto, irmãos, da situação.
O Evangelho de João é o evangelho mais tardio que foi escrito. E eu já costumo dizer o seguinte, isso não é coisa de agarra, coisa de invencionice teológica, de teoria de conspiração, não, isso é fato. O Evangelho de João, ele tem um caráter apologético, ou seja, um caráter de defesa da fé. O Evangelho de João, você tem que entender o contexto, o cenário do Evangelho, o cerne espiritual do Evangelho de João, para você poder entender o que Jesus quer dizer. E não dizer aquilo que você pensa que o texto está dizendo, na verdade não está. Para começo de conversa, você veja o que está dizendo aqui. Jesus, ele diz o seguinte, vamos lá para o texto de João de novo. Olha que interessante o que está escrito. Vamos lá. Olha só que coisa interessante que está escrita lá em João, capítulo 14. Já acha aqui já. Capítulo 14, versículo 26. Vamos lá. Você vai entender agora essa palavra em nome do Senhor Jesus, amém? João 14, 26. Presta atenção, ó. Jesus dizendo, tenho-vos dito isto estando convosco, tá o 25, tá? Porque Jesus aqui está vendo a tristeza que ficou no coração dos apóstolos, dos discípulos, quando ele falou que iria para um lugar que eles não poderiam ir, etc e tal. Aí Jesus diz, não turbe o coração, crede em Deus, crede em mim. Está lá no primeiro versículo, né? Aí Jesus diz que ele não deixaria aqueles discípulos, nem a igreja dele órfão, mas que ele iria enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então ele diz que esse Consolador que Jesus iria enviar, que o Pai iria enviar em nome dele, ele ensinaria a nós todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha bem, como nós vamos lembrar de uma coisa que nós não tivemos acesso a ela? Como eu posso me lembrar que você falou um dia para mim que me ama, ou que gosta de mim, ou que você tem por mim uma admiração, se você nunca falou? Como eu vou me lembrar de algo que eu jamais ouvi? Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele não está querendo dizer que o Espírito Santo ia vir, e o Espírito Santo ia soprar a inspiração nas pessoas, e as pessoas iriam descartar todo tipo de conhecimento, de racionalidade, de entendimento, de estudo, de tudo. Não precisa ir para a escola, não precisa nada, que o Espírito Santo ia ensinar matemática, português, geografia, literatura, filosofia, todas as disciplinas que você possa imaginar. Será que é isso que está dizendo aqui em João 14, 26? Não. Jesus está dizendo claramente que o Espírito Santo, ele iria ensinar as coisas que Jesus ensinou. Porque veja, olha só, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, palavras que saíram dos lábios de Jesus de ensino, porque esses apóstolos, esses discípulos que acompanharam o Mestre, eles ouviram do Mestre palavras de vida. Pedro chegou a dizer uma certa vez, para onde iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, eles foram ensinados, eles estiveram na maior faculdade, na maior universidade, na maior escola, no maior centro educacional que o mundo já conheceu. Eles estiveram aos pés do maior mestre, o mestre dos mestres, Jesus Cristo Nazareno. Eles aprenderam de Jesus e o Espírito Santo iria fazer com que eles que estudaram com o maior mestre da terra, o mestre dos mestres, conforme diz Augusto Cury, o maior mestre que já existiu. Tem um livro do Augusto Cury dizendo isso. Então eles aprenderam, tiveram o ensino da própria palavra viva encarnada. Então o Espírito Santo faria lembrar eles exatamente os ensinamentos de Jesus. Ah, mas pastor, e lá em João, em 1 João, primeira carta de João, está dizendo lá literalmente que não se precisa de nada, não precisa de ensino nenhum, a unção é que vai saber tudo, que vai dizer tudo, a unção que vocês receberam fica em vós e não há necessidade que ninguém vos ensine. E aí? Está dizendo aí, a unção, só basta ter unção, poder.
Hoje em dia temos uma igreja que quer poder, mas não sabe nem o significado da palavra poder. Pessoas que estão clamando nas igrejas, me dá poder, me dá poder, me dá poder. Mas eles não sabem sequer que poder é esse que eles estão pedindo a Deus. Poder para quê? Poder para falar em línguas estranhas? Poder para poder profetizar? Poder para poder sapatear? Para poder girar na igreja? Será que é esse o poder? Não. O verdadeiro poder, a verdadeira unção é a separação que Deus faz. A unção faz nos remeter lá para o livro do Êxodo, lá para o Vaikra, né? Faz nos remeter lá para o Devarim, para o Bereshit, para a Torá, né? Para o Bemidbar, para o Shemot. Faz nos remeter para isso, porque lá ungia-se as coisas para separar. Tudo que era ungido era para separar, para ser usado por alguém ou para servir alguém. No caso, nós somos ungidos para sermos separados para Deus e sermos usados por Deus. Essa é a verdadeira unção. É a unção que faz com que nós sejamos servis à obra e ao reino, e a unção que nos separa deste mundo tenebroso para Deus, para sermos exclusivos de Deus, ungidos. Isso que é unção. Não é unção para pular, para saltar, para falar em língua estranha. Não estou aqui sendo contra os dons espirituais, nem contra falar em línguas. Entenda, eu sou pentecostal também, mas graças a Deus eu peço muito a Deus discernimento de tudo, porque isso é importante até no uso dos dons espirituais. Então, amados, a unção e vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine. O que João está querendo dizer com isso? Olha, a epístola de João é uma epístola também apologética. E contra quem João estava fazendo a sua apologia, a sua defesa de fé? Contra um grupo chamado de gnósticos, que vem da palavra grega gnosis, quer dizer conhecimento. Era um grupo que desprezava os irmãos, era um grupo que desprezava os apóstolos, era um grupo que desprezava os ensinamentos deixados pelos evangelistas. Enfim, eles eram os maiorais na visão deles mesmos. Eles se viam como melhores, se viam como os mais iluminados, se viam como aqueles que tinham mais conhecimento e, consequentemente, mais poder, mais entendimento, e os demais eram meros ignorantes. E eles, com isso, diziam que tinham que ensinar as pessoas a gnose, que eram os ensinamentos deles, dos gnósticos, o conhecimento verdadeiro, que diziam eles serem os detentores do mesmo, e eles tinham que, as pessoas, para ter o verdadeiro conhecimento, a verdadeira iluminação, tinham que ser ensinadas pelos gnósticos, no dizer deles, na visão deles, no que eles predicavam. Era isso. E quando João ele diz isso, ele que falou nessa mesma epístola que aquele que não confessasse que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é o espírito que vem de Deus, é exatamente esses, porque os gnósticos e o gnóstico diziam que Jesus não veio em carne, que Jesus ele veio numa aparência de carne, mas ele não se encarnou, a encarnação foi uma mentira. Os gnósticos ensinavam isso. E os gnósticos diziam, tem até uma palavra chamada doken, quer dizer, uma aparência. Jesus tinha aparência de carne, mas ele não era carne. Aí João diz que todos que dizem que ele não veio em carne, esse espírito não é o espírito que vem de Deus. E quando João fala que vocês têm a unção, ou seja, vocês são separados para o serviço do reino, o serviço de Deus, vocês são separados para servir a Deus, vocês já são separados para ensinar as coisas de Deus, vocês são separados porque Deus e o Evangelho de Deus já chegou a vocês e vos consagrou para Deus. Vocês estão à parte dos enganos e das mentiras mundanas. Então vocês não precisam que aqueles lá que estão ensinando ensinamentos gnósticos ensinem a vocês coisa alguma, porque vocês não precisam dos ensinos deles, porque a unção que vocês já receberam de Deus e de Cristo, consequentemente, né, ela fica em vocês e ela é verdadeira e não é mentira.
João está dizendo aqui, no mesmo versículo 27 de João, 1 João capítulo 2 e versículo 27. João está dizendo que ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. Ou seja, na unção, na verdade revelada pelo Espírito Santo por meio dos ensinamentos apostólicos. Essa é a grande verdade. Então viram aí? Então eu dizer que o Espírito Santo é contra estudar a Bíblia e contra teologia, eu estou incorrendo num grande erro interpretativo. Estou incorrendo também, inclusive, num fanatismo, né? Que tudo é espiritual e que eu não tenho que usar o meu raciocínio para entender as coisas pertencentes a Deus. É claro que o Espírito Santo ele vai nos iluminar, ele vai lançar, é como se você estivesse num quarto escuro com a Bíblia na mão. Você está com ela na mão, mas você está num quarto escuro. O que tu vai fazer sem a luz para enxergar o que está escrito aqui? Quando você acende a luz, aí você abre a palavra e você consegue ler e enxergar o que está escrito aqui. A mesma coisa, parafraseando e trazendo isso com um paralelo, o Espírito Santo ele é a luz de Deus, que quando ele ilumina a verdade de Deus para nós, nós a entendemos como ela é, de uma forma plena, perfeita e mediante a um esforço hermenêutico, tá? Porque nada cai do céu, então tu vai ter que se esforçar hermeneuticamente, tu vai ter que buscar a palavra. Você não pode pensar que você vai ficar sentado num sofá e Espírito Santo me revela aí o que é isso aí. Aí o Espírito Santo vai botar na tua cabeça, ela vai te dar um sopro, aí você vai saber tudo que está escrito ali. Aí tu pega tudo quanto é dicionário, livro, joga tudo no fogo, queima. Será que é isso? Não, não é bem assim. A coisa não é desse jeito. Amém? Espero que você tenha gostado desse pequeno esclarecimento, que Deus possa iluminar a tua mente e, se você está fazendo curso de teologia, vai firme. Deus é contigo. Te parabenizo. E eu sei que Deus vai te abençoar nesse teu engajamento. Agora, faça teologia para glorificar o nome do Senhor. E nunca para exaltar-te, ou nunca para ficar com orgulho, com vaidade, dizendo que você é o teólogo da igreja, você tem um conhecimento. Isso é espírito gnóstico, porque era assim que eles agiam em relação aos demais que não eram do grupo deles. Então que Deus nos guarde e nos abençoe. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos o Teu nome pela feitura de mais um vídeo. Ó Deus, espero que com esta palavra, Pai, muitas pessoas venham se conscientizar de que estudar, ler, compreender o texto dentro do seu contexto é que é certo para as nossas vidas. E o errado é não fazer dessa forma. Que a Tua graça, Tua misericórdia e o Teu Espírito ilumine-nos em cada momento que pegarmos a Sua Bíblia, a Sua Palavra, as letras sagradas, para delas tirar o nosso alimento e a nossa água e o nosso fortalecimento. Que haja uma iluminação do Espírito, porque Tu destes a nós a verdadeira unção. E não precisamos de ensinos heréticos, ensinos enganadores, para podermos compreender-te. E nem tampouco para poder conduzir as nossas vidas diante de Ti. Muito obrigado. Abençoa todos os inscritos do canal e as suas respectivas famílias. Toma cada um em Tuas mãos e dá graça a cada um e fortalecimento. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.